Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos estudar o Salmo 137. Nós vamos encontrar neste Salmo a tristeza dos exilados na Babilónia. Nós encontramos neste Salmo quatro coisas extremamente interessantes. Os cativos da Babilónia, eles não podiam fazer muita coisa, estavam presos, estavam longe da sua terra. Por exemplo, eles não podiam alegrar-se, e nós vamos ver isso exatamente neste Salmo. Eles também não podiam entreter os seus opressores, eles não se sentiam à vontade nem alegres, com disposição para tal. Eles também não podiam esquecer Jerusalém. Eles constantemente se relembravam da sua cidade, de como ela era bela, antes deles terem sido levados como escravos para a Babilónia. E eles não podiam esquecer também a malvadez de Edom e da Babilónia. Então é algumas das ideias que nós vamos encontrar neste salmo, em que o salmista descreve algumas coisas que eles não poderiam esquecer, que estavam presentes constantemente na sua memória. O povo tinha sido levado cativo porque desobedeceram a Deus. Deus, durante décadas e décadas, foi alertando o povo. Poderíamos dizer mesmo que várias gerações foram avisadas antes que Deus tomasse uma atitude. E isto mostra aquilo que nós falamos no último programa, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus muito paciente, é um Deus que efetivamente trata conosco com muita longanimidade. E como um pai querido, como um pai amado, ele vai protelando o seu juízo, ele vai protelando a sua disciplina, dizendo: não é isso que eu quero, eu não vos quero pôr de castigo, eu não vos quero chamar a atenção, tomem atenção, vejam vocês mesmos onde estão a errar, mudem de direção, arrependam-se, abandonem o vosso pecado. Isto é como um pai qualquer, um pai querido. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos, já tenho dito isso várias vezes, e com filhos é normal este tipo de situação acontecer. Essencialmente, quando é hora de ir para a cama, então aquilo é sempre uma grande dificuldade. Temos que dizer de quase 10 vezes às crianças para lavar os dentes, vestir o pijama, deitarem-se, ficarem sossegados, não brincarem. Porquê? Porque eles querem continuar a brincar. E nós, como pais, vamos dizendo: olha, que se vocês não fazem isso, se vocês não ficam quietos, o pai vai ter que se zangar convosco, o pai vai ter que ralhar. E muitas vezes vamos protelando, até que chega ao ponto e nós dizemos: chega, não é? Tem de ser tomadas medidas, porque senão eles ficariam toda a noite a brincar e a conversar. Há alturas em que não dá. Há alturas em que eles são disciplinados e vão rapidamente para a cama, deitam-se, ficam quietos. Mas há outra altura que não, querem brincar mais. Mas nós, como pais, temos a responsabilidade de fazer com que eles adormeçam cedo, para que no outro dia, de manhã, cedo, quando eles têm que levantar para ir para a escola, estejam minimamente frescos. Então nós, como pais, chega a uma altura que diz: basta, agora já não chega de dizer simplesmente vão-se deitar, agora têm mesmo de ficar quietos. Senão o pai vai exercer disciplina, vai-vos disciplinar, vai-vos pôr de castigo ou vai corrigir de alguma outra forma. Então nós, como pais, fazemos isso aos nossos filhos. Deus fez o mesmo para com o povo de Israel. Foi dizendo, até que chegou um ponto em que Deus disse: chega. Agora o povo não me ouve, então é necessário tomar medidas mais drásticas. E foi o que aconteceu. Deus permitiu que o povo então fosse levado cativo para a Síria, o povo de Israel, e mais tarde o povo de Judá para a Babilónia. Vemos como isto acontece porque o povo sistematicamente se foi afastando de Deus. Deus dizia: arrependam-se do vosso pecado, deixem os ídolos, não adorem esses deuses, não adorem imagens de escultura, isso não serve de nada. Olhem para mim, que sou o único Deus vivo e verdadeiro, que fiz milagres, que operei maravilhas entre vós. Atentam para isto. Mas o povo não, queria seguir o seu caminho, queria se afastar de Deus, não queria saber de Deus, não queria ligar ao que Deus dizia. E por isso Deus chegou a um ponto e disse: não, então sigam lá o vosso caminho, façam como vocês quiserem e verão as consequências dessas vossas atitudes. No fundo é como um pai, mais uma vez, se você tivesse um filho assim obstinado, tão obstinado como a nação de Israel,
seria certamente difícil para si, como pai, dar orientação, educar essa criança, educar esse filho. Chega a um ponto em que diz: queres fazer a tua vontade? Então faz. Ou então dizemos: não, vais ficar de castigo, a próxima vez não ages dessa maneira, porque eu não permito como pai que assim aconteça. E foi o que Deus fez com a nação de Israel. E foi por isso mesmo que Deus permitiu então que Israel sofresse as consequências dos seus próprios atos. Sofresse, no fundo, as consequências da sua própria decisão de viver longe de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus que exerce disciplina porque ama, mas ao mesmo tempo é um Deus de justiça. E nós encontramos esse Deus de justiça quer no Novo, quer no Velho Testamento. Encontramos esse Deus de amor quer no Novo, quer no Velho Testamento. Algumas pessoas dizem: bem, o Deus do Velho Testamento é um Deus muito diferente do Deus do Novo Testamento. Eu quero dizer que não. Não é diferente. O Deus do Velho Testamento não é diferente do Novo Testamento. Infelizmente, isso tem mais a ver com a forma como nós olhamos para a Bíblia do que com o próprio Deus. Deus é o mesmo, Ele não mudou. O que mudou foi os parâmetros de relacionamento entre Deus e o homem. O que mudou foi a aliança que Deus tinha estabelecida com o homem. O que mudou foi a parte humana, não a parte de Deus. Deus sempre cumpriu a sua parte. Deus sempre prometeu e fez. O homem é que prometia e não cumpria. Prometia que ia fazer e não fazia. Dizia que ia mudar e não mudava. Então Deus viu-se na obrigação de alterar a sua aliança com o homem. É por isso que nós no Novo ou no Velho Testamento encontramos a mesma frase: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso é que o apóstolo Paulo, de outra maneira, ele diz: o salário do pecado é a morte. É a mesma ideia. Vemos que nós precisamos desesperadamente de Cristo para sair dessa situação. Porque efetivamente nós em nós próprios não temos solução para a nossa vida. Precisamos de Jesus para mudar as circunstâncias, para mudar a nossa eternidade, para mudar a nossa relação com Deus. E eu espero que você, sinceramente, tome essa decisão de se relacionar intimamente com Deus através da pessoa de Cristo, não tendo mais artefactos ou outros utensílios ou outras imagens ou outras criaturas que possam servir de intermediário. Só Cristo é aquele que nos faz relacionar com Deus. Por isso nos chamamos cristãos. O Salmo 137, que nós vamos analisar hoje, diz o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Vemos aqui como o povo judeu estava triste agora por estar no cativeiro. O povo se assentava à beira de um rio e à beira daquele rio chorava, se lamentava, tinha saudades da sua pátria. O curioso aqui é que nós vamos encontrar este povo a chorar, mas não vamos encontrar este povo minimamente arrependido pelo seu pecado. Pelo menos não está descrito neste salmo nenhum aspecto que mostre arrependimento, que mostre confissão do seu pecado. Parece que o povo estava triste por estar a sofrer as consequências dos seus erros, mas não estava triste por ter pecado, por ter errado. E isto é, mais uma vez, dando exemplos de crianças, às vezes ajuda-nos a perceber como nós, seres humanos, somos tão complexos ao ponto de escondermos as verdadeiras razões que nos levam a estar nas situações em que estamos. Quando uma criança faz um erro e depois um pai tem que pôr de castigo e diz, às vezes eu faço aos meus filhos: ok, hoje não vês televisão, se não fizeste os trabalhos de casa, então hoje e amanhã não vês televisão. E às vezes eles dizem: pai, mas porquê é que eu não posso ver televisão? E já se esqueceram da razão porque é que não podem ver televisão. Num dia depois vêm ter comigo: pai, posso ir ver televisão? Não, não podes, porquê? Mas o pai é injusto, estou aqui, queria ver, não tenho nada para fazer. E parece o povo de Israel a chorar, a lamentar-se junto ao rio, mas não percebe que o problema de estar ali junto àquele rio, o estar de castigo, tem a ver com um erro, tem a ver com o pecado, tem a ver com algo que eles fizeram que não estava de acordo com a aliança que eles tinham estabelecido com Deus. Eles quebraram a sua parte da aliança e Deus então deixou que o povo colhesse aquilo que havia semeado. Então, se uma pessoa vive debaixo de vícios, se uma pessoa vive debaixo de pecado, se uma pessoa vive debaixo de situações que são incorretas aos olhos dos homens e de Deus,
não estranhe se vai semear coisas amargas, consequências terríveis. E depois, mesmo quando nós pedimos perdão a Deus, muitas vezes as consequências perduram. Deus perdoou, sem dúvida, mas as consequências perduram. Eu conheci há uns anos atrás um rapaz que foi uma mudança radical que ele viveu depois de se encontrar com Cristo, mas esse rapaz tinha vivido muitos anos longe de Deus, em vícios, em situações de imoralidade sexual, tinha vivido várias situações muito complexas na sua vida e como jovem achava naquela altura que aquilo era normalíssimo, mas chegou a um ponto da sua vida em que ele percebeu que aquilo era pecado, que aquilo destruía a sua alma, que aparentemente aquele cenário belo que as novelas transportam da infidelidade não é verdade. Que aquele cenário romântico que os filmes de Hollywood transportam quando há imoralidade e um homem e uma mulher têm vários amantes ou vários relacionamentos sexuais sem compromisso, que isso não é verdade, isso traz marcas profundas no ser. E quando ele compreendeu isso, estava com a sua vida arrebentada. Tinha contraído SIDA e pouco tempo depois ele veio a falecer. Agora, ele tinha se arrependido do seu pecado, ele mudou de vida. Mas, no entanto, ele continuou com a consequência dos seus vícios. E essa consequência tinha-se manifestado numa doença terrível. Eu tive o privilégio, por um lado, porque foi muito interessante conhecer esse homem, de o acompanhar nos seus últimos meses de vida. E foi difícil estar ao lado dele, foi difícil acompanhá-lo nessa fase tão dolorosa da sua vida, mas ao mesmo tempo foi interessante ver que esse homem tinha efetivamente transformado o seu ser. Deus tinha mudado radicalmente a sua maneira de ele ser, pois ele tinha se arrependido profundamente do seu pecado. Mas ele estava consciente que estava a viver as consequências do seu pecado também. Deus poderia ter curado, alguns dirão, sim, sem dúvida. Deus poderia ter curado, mas naquele caso, não sei por que razão, Deus não curou. Permitiu que ele ficasse com as consequências do seu pecado. E a maior parte das vezes eu quero dizer que Deus perdoa, mas mantém as consequências. Como lembrete para nós sabermos de onde viemos e porque é que estamos naquele estado. Deus muitas vezes permite que as consequências perdurem. Outras vezes Deus é tão bondoso que chega ao ponto de remover as consequências. Mas isso é uma graça acrescida. O normal é Deus perdoar e muitas vezes nós sofremos então os erros que cometemos. No fundo, colhemos aquilo que semeamos. E efetivamente temos de aprender a nos arrepender sem dúvida, mas também a ser responsáveis pelos nossos próprios atos. Aqui o povo de Israel estava-se a lamentar junto às margens do rio porque, enfim, estavam agora de castigo na Babilónia, mas já nem se lembravam que aquela razão de estarem ali tinha a ver com o seu pecado. E nós não vamos encontrar aqui, neste salmo, nada que indique que eles estavam, ou pelo menos o salmista, estava arrependido. Vejamos então o salmo, no verso 2, continua a dizer: nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Vejamos aqui que o salmista não tem nada de alegre, não está satisfeito por estar na Babilónia. Aqui a ideia de que penduraram as suas harpas nos salgueiros é que, ok, arrumamos, como diz o povo português, arrumamos a viola. Estamos cansados, não estamos alegres, não temos nada que nos satisfaça nesta terra longínqua. Eles tinham perdido a inspiração, o prazer de tocar, eles já não queriam louvar a Deus, estavam efetivamente desanimados e não queriam ser motivo de alegria sequer para os outros. Isto é triste, podemos imaginar este cenário ainda nos nossos dias. E é triste quando um cristão, agora transportando para a nossa realidade, para a sua, para a minha, quando um cristão está assim. Por causa do seu pecado se afastou dos caminhos de Deus e foi para uma terra distante. E você não sei se está a perceber a analogia. Então muitas vezes nós pecamos, nos afastamos de Deus e estamos tão longe de Deus que já não temos prazer em cantar, já não temos prazer em louvar a Deus, já não temos prazer em ser bênção para pessoas estranhas, pessoas que cruzam connosco, que não conhecem a Deus. E neste caso concreto aqui, até estes estrangeiros
estavam a pedir ao povo de Israel que cantassem músicas de Deus. E que coisa há mais triste do que um cristão ser desafiado a falar de Cristo e ele dizer: não, eu não falo de Cristo. Deus trouxe-me para aqui. Começa o muro das lamentações, começa aquele rol de lamentações, você dizer: pois Deus trouxe-me para aqui, estou aqui angustiado, estou cativo, estou preso, estou num deserto. E às vezes não foi nada Deus que o colocou aí. Foi você que escolheu viver em pecado. Foi você que escolheu trilhar o seu próprio caminho. E muitas vezes esse caminho que você trilhou o foi levando para longe de Deus, cada vez mais longe, ao ponto de você estar numa terra distante neste momento, não conhecer já ninguém, os amigos que tinha desapareceram e os relacionamentos que tinham já não eram os mesmos, a alegria que você tinha já não existe e você agora estranha de estar num lugar longe e fica até irritado quando alguém lhe pede para falar de Deus. O desafio é: arrependa-se e volte para o caminho. Arrependa-se e volte para Deus. A palavra de Deus nos tem dado grandes desafios que mostra que quando nós nos arrependemos, quando o Espírito Santo trabalha em nós e nós fazemos a vontade de Deus, então as coisas mudam. Você pode efetivamente mudar de caminho. Há muitos crentes sentados a chorar, a lamentar o seu passado, mas não estão a fazer o que deveriam, que era arrepender-se do seu pecado, lamentar sim, mas o seu pecado, e voltar-se para Jesus, voltar-se para Deus, voltar à sua casa, voltar ao seu país, voltar à sua terra natal, voltar à sua comunidade, à sua igreja, voltar às suas relações, às suas amizades, voltar a ter a paz de Deus que excede o entendimento. Então necessitamos desse passo de arrependimento, necessitamos voltar a Deus. Eu espero que você não seja como este salmista, que se lamenta, que chora, está num país distante, já não louva a Deus, mas efetivamente não faz o que é mais importante, que é pedir perdão a Deus pelo pecado. E nós vemos que neste país distante haviam crentes diferentes. Nós encontramos nas páginas da Bíblia e lemos no livro de Daniel exatamente a história de um homem que estava longe da sua pátria, que ele próprio em si mesmo, ele não tinha pecado, mas que efetivamente ele estava solidário com o pecado do seu povo. E mesmo no meio de uma circunstância tão terrível, ele tornou-se uma luz brilhante no meio daqueles grandes impérios. Ele foi um dos principais governantes da Babilónia, Daniel, assim como os seus amigos, os 3 grandes amigos, e foram de um testemunho fantástico para aquela nação. Ele esteve ali, foi realmente um homem influente na vida de Nabucodonosor, um dos principais imperadores de todos os tempos. Depois, mais tarde, ele influenciou também ainda o Império Medo-Persa na vida de Dário, e vemos como este homem foi de facto um exemplo tremendo, onde aqueles reis chegaram à conclusão que o único Deus vivo e verdadeiro era o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Realmente foram testemunhos diferentes, porque reconheceram o seu pecado, reconheceram que o pecado do seu povo tinha sido terrível e os tinha afastado de Deus, e por isso mesmo eles se voltaram para Deus e permitiram ser usados por Deus. Talvez está na altura de você confessar o seu pecado, deixar de se lamentar, deixar de ter essa atitude de vítima e perceber que onde você está neste momento provavelmente tem a ver com o seu afastamento de Deus. Arrependa-se agora mesmo, entregue a sua vida de novo nas mãos de Deus e verá que a sua vida vai começar a mudar. Deixe de se justificar, deixe de se lamentar, deixe de olhar só para si num sentido narcisista e passe a olhar para si num sentido de Deus, num sentido justo. Perceba onde caiu e volte para Deus. Se você fizer isso, você vai ver a mudança. Aliás, você sabe que irá ter uma mudança. Talvez essa é a razão porque ainda não se decidiu. Porque você não quer assumir em primeiro lugar o seu erro. Não quer assumir o seu pecado. Não quer confessar o seu pecado a Deus. E não quer abandonar. E porque não quer abandonar, está satisfeito em afastar-se cada vez mais de Deus. Eu espero sinceramente que você já tenha chegado a um ponto onde se arrepende do seu pecado. E não há coisa mais triste, não há coisa mais vergonhosa, diria mesmo, que é um cristão que peca e não se arrepende.
não muda de atitude, não confessa o seu pecado. E não há dúvidas que, como a Bíblia diz, quando nós somos orgulhosos, é o próprio Deus que nos resiste. Eu espero que você não tenha pendurado a sua harpa, ou se pendurou, pergunto onde está a sua harpa, onde está o seu louvor a Deus, onde está a sua vontade de voltar a se relacionar com Deus. Está você a usar a sua vida para glorificar a Deus? Está a testemunhar da vida de Cristo em si próprio? Quando outros perguntam se você pode falar do seu Deus, se você pode cantar algo de alegre que anime o seu coração, espero que você não se cale, você não se lamente, mas possa ser essa luz do mundo no meio das trevas. Naqueles que não conhecem a Deus, possam começar a conhecer, porque você, apesar de estar numa terra estranha, começa uma caminhada de regresso à casa do Pai. Faça essa caminhada, visite uma comunidade cristã perto da sua casa ainda esta semana. Não deixe passar mais tempo. Comece a ler a sua Bíblia, comece a orar e verá que Deus o irá restaurar. A palavra de Deus tem a promessa de que quando o povo de Deus se dobrar o joelho e se humilhar e orar e confessar o seu pecado e se afastar dos seus maus caminhos, Deus então os perdoará e sarará a terra. Esta é a promessa de Deus também para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.